Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, minha gente querida, tá começando mais um bate-papo Novo Tempo aqui pelas ondas, as ondas da internet. E olha, gente, quem tá acompanhando aqui já tá vendo que o nosso brother aqui, o Haroldo Melo, tá com um visual novo. Eu acho que ele cansou de usar aquela barba lá. Tudo bem? Tudo bem, Haroldo Melo? Rapaz, é uma questão sanitária, né? É uma Queriam questão... até que eu tirasse meu bigode. Eu digo, não, eu lavo todo dia, não tem problema. Agora a barba eu tiro, que é para questão sanitária, não tem problema. Foi a patroa, né? Foi a patroa, né? Não, é questão sanitária mesmo, cara. Não foi a patroa que pediu para você tirar, não, né? Não, foi questão sanitária mesmo. O pessoal está pedindo, os barbados que É mesmo, né? põem a sua barba de molho. Tá bom. Haroldo Melo, é o seguinte, meu amigo. Olha, hoje o tema é, sem dúvida, um dos temas assim mais urgentes a se tratar, né? A gente está vivendo uma época de Exatamente. pandemia. Eu estava vendo eu acho que foi um e-mail que eu recebi do plano de saúde que eu tenho e falando justamente que a pandemia é um problema, mas que logo após a pandemia ia vir outros problemas, né, relacionados a esse confinamento. E eu creio que um dos Exato. problemas relacionados ao confinamento é também o estresse, né? Com Estresse, certeza. a preocupação, o que vai ser. Aí a gente agora recentemente viu aí, nessa semana que começou, a China voltando a ter novos casos e a gente fica preocupado. Será que vai voltar? Será que A segunda onda, né? segunda onda? Então isso começa a estressar muita gente, muitas pessoas já estão perdendo o emprego, outras estão aí tentando se recuperar, pessoas que são autônomas, né? Então realmente a preocupação é Exato. muito grande. Então eu acho que Muito. é muito bem-vindo esse tema aqui, como tratar o estresse, e você vai nos ensinar aí algumas dicas. Para começar, essa expressão aí, estresse, não existe, não existia quando a Bíblia foi escrita. Porém, nós temos alguns versos que podem fazer uma menção a esse problema, ou não? Temos coisas bem interessantes na Bíblia. Por exemplo, lá em Provérbios 12, 25, diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O deprimir é a depressão. A ansiedade, junto com a depressão, torna o homem muito doente, o coração muito fragilizado, né? E lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha quantos conselhos maravilhosos sobre ansiedade e depressão. E aí Jesus, falando, né, ao seu público da época, disse assim: pessoal, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fato da pessoa estar oprimida também é uma causa, né, originada da ansiedade e da depressão. Ok. Bom, a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. A gente vai passar para você, claro, as dicas para você lidar, né, com a tal da depressão. Mas eu vi aqui uma notícia muito interessante que você colocou. Eu já até ouvi alguns comentários a respeito sobre o papel da música. Mas, claro, a boa música. Como a boa música pode ajudar na questão do estresse, não da depressão? Do estresse, né? Por exemplo, você está muito estressado, vá para um ambiente, ponha meia luz, deite, relaxe, ponha aquela música bem suave e faça exercício de respiração, né? Uma vez, 2 vezes, até 10 vezes o exercício de respiração. Então, a música ela entra nesse componente de relaxamento, a música suave, instrumental, não aquele rock pauleira, mas a música tranquila, calma, suave. Ela relaxa a mente relaxando, relaxa o corpo, né? Agora, é interessante você falar isso, né? Muitas pessoas estão estressadas, mas aí ficam ouvindo essas músicas muito batidas, que
né, agitam muito, preocupam muito e não adianta, né? Então, de repente, se você já está estressado, procure comprar ou baixa aí na internet, tem muitas formas aí. Use o Spotify, já que estamos numa época de internet, de tecnologia, Exatamente. coloque essas músicas mais instrumentais para que você possa lidar melhor com o estresse. Agora, tem outras dicas aqui incríveis que você vai passar para a gente. Eu estou vendo que você está gostando muito de fazer lista, viu, Haroldo? Elas são importantes na nossa vida, Tá viu? bom, tá bom. Então vamos lá. A Faça isso. primeira dela é você listar quais as principais causas do estresse, né? Uhum. Então você senta uma hora assim e diz assim: eu estou estressado. O que foi que causou esse estresse? Isso. E vai listando tudo aquilo que lhe causa estresse para você identificar a origem do processo. Uhum. E eu fiz uma sugestão, né? Emprego novo, cobrança excessiva no trabalho, perda de emprego, desejo de aprovação social, não ter tempo para o lazer, competição intensa no trabalho e na família, perder muito tempo no trânsito, né? Com acidente, engarrafamento, aquela fechada terrível que você sofre, preocupação excessiva com contas a pagar. Essa aqui é o boom da pandemia, É né? verdade. Essa preocupação. Acumular dívidas, nossa, igual apareceu aí no jornal uma empresária com o balcão cheio de dívidas para pagar, doenças crônicas ou comorbidade, né? Também medo de assalto, medo de sequestro, medo de estupro, de acidente, sentir-se desconfortável com frio, com calor, com roupa inadequada, com qualquer situação. Finalmente, ansiedade e baixa autoestima. Tudo isso é uma lista que compõe os fatores que mais causam estresse na vida da pessoa. Então, quando você estiver estressado, procure fazer um levantamento daquilo que está lhe estressando para você identificar a origem disso aí. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que os acidentes catastróficos, os ataques físicos, os eventos incontroláveis, condições que nos levam ao limite e os processos internos, eles agrupam essa lista de coisas que provocam o nosso estresse. E aí, meu amigo, você precisa ter uma disciplina muito grande para identificar, para tratar essas formas de estresse de maneira pé no chão. Não é pensando na bebida, naquela, de repente, utilização de produtos químicos ou em outros tipos de situações aí para tentar tratar o estresse. Então, nós vimos agora como é que o quadro de estresse é formado. Agora, você falou algo interessante aqui. Você sugeriu que a pessoa separe 10 coisas, né? Que são... Exatamente. Tá, vamos supor, então eu separei ali as 10 coisas. Vamos supor que eu coloquei ali a questão do meu trabalho, que eu pego um trânsito caótico, que me aborreço lá, tem muito motorista ruim, que me fecha. Aí eu coloquei também que eu estou preocupado com o meu emprego, meu patrão, ele está tendo problemas para pagar também os funcionários, ele está dizendo que vai ter que fazer corte, e vou listando um montão de coisa ali. Agora que eu fiz essa listagem, o que eu tenho que fazer? Muito bem, você vai pegar essa listagem e vai fazer uma classificação nessa listagem. Por exemplo, isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu tenho algum controle, mas isso aqui foge ao meu controle. Então, isso é muito importante você fazer. Por isso que é importante a listagem, a identificação da origem, porque você vai partir para o controle do negócio. Ou você controla, ou você pode ter algum controle, ou é totalmente sem controle. Por exemplo, assumir dívidas e pagar dívidas na pandemia é uma coisa que está sem controle hoje, porque você não produz como empresário, como microempresário, né? Seu salário também, você perdeu o emprego, e aí?
Então, isso fica uma coisa sem controle. Mas tem coisas que você pode controlar, como a baixa autoestima, né? Como a insônia, como outras coisas, você pode controlar. Mas tem coisas que, de repente, tem algum controle, mas não tem um controle total sobre isso, que são os impulsos emocionais. Então, tudo isso é importante que você faça essa classificação para que você... Agora, quando você fizer essa classificação, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as coisas que têm algum controle e vai escrever o que você pode fazer sobre elas. Tipo assim, que ações você pode fazer, ações concretas você pode fazer para tentar ter o controle com essas coisas que você tem algum controle. Ok. Então, você põe lá a lista e do lado vai escrevendo o que você pode fazer para ter um controle desse que você não tem controle e que está sem controle. Dê um exemplo aí para a gente de uma solução, só para ficar mais fácil, se for possível aí. Para o pessoal entender. É. Por exemplo, perda de um emprego. É alguma coisa sem controle. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer para minimizar isto aí? O primeiro passo é você pensar agora, neste momento, que tipo de atividade você vai fazer para compensar a perda do emprego. Então, você tem que olhar para as suas competências profissionais. Você pode estar trabalhando numa função, mas a sua competência profissional tem uma expansão maior do que aquele emprego que você tinha. Então, de repente, você pode montar um lava-jato, você pode montar uma venda de produtos para veículos, para celular, para produtos que você pode trabalhar com feira, pode ser produtos que possam ser utilizados pelo segmento feminino. Então, você vai olhar a sua competência. Se você tem uma competência de vendedor, procure alguma coisa para vender. Se você tem competência de ensinador ou professor ou de instrução, procure treinar alguém em alguma coisa. Não é? Tem pessoas que perderam o emprego, mas tinham essa competência, como nós estamos tendo aqui, de trabalhar com lives. De repente, o cara montou um trabalho de consultoria para pessoas, né? Para redirecionar as pessoas nas suas dificuldades, e aí começou a fazer live. Então, tudo parte da competência que você tem. Aí você escreve lá. Acaba sendo até uma oportunidade. Em meio a uma crise, você até pode encontrar um caminho melhor do que aquele que você tinha antes, né? Você encontra Exatamente. um caminho que pode até ganhar mais. Agora, você tinha me falado aqui que tem uma escala que mostra quais são os problemas que mais prejudicam as pessoas, e tem até uma pontuação. Como é que é isso aí? Rapaz, isso são 2 psiquiatras que trabalharam numa pesquisa com 5.000 pessoas. Então, eles estabeleceram uma pontuação em cima disto aí, e isto não é percentual, realmente é uma gradação de pontagem que eles fizeram, e que, diante dessa gradação aí, juntando alguns aspectos, você pode identificar se está ou não à beira de risco de doença. Por exemplo, morte do cônjuge. Morreu seu cônjuge de coronavírus. Então, você vai para 100, uma pontagem de 100. Aí, de repente, morre um outro membro da família, vai para 163. Quando você atinge esse ponto de 163, você já está no risco de doença moderada.
Uhum. Quer dizer, vai juntando os fatores de estresse, está entendendo? Por exemplo, dano ou doença pessoal. O pessoal que tem comorbidade, ele vai para 53 pontos. Né? Aí tem um membro, uma chegada de um novo membro na família, nasce alguém nessa pandemia, 39. E aí só aí já vai para 90, quase 100 pontos de gradação de estresse. Mudança de condições financeiras, que é o boom da pandemia. Isso gera 30 pontos na escala do estresse. Né? Então, veja, de repente, juntando alguns itens aqui, você vai chegar a uma pontuação que vai colocar em risco sua vida. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que perguntar assim, ó, tem que fazer umas perguntas. Essa situação é por si só estressante? Isso gera realmente estresse ou uma preocupação ou um cuidado? No que eu teria que acreditar para experimentar o estresse nessa situação específica? Por exemplo, morreu meu cônjuge. O que é que eu tenho que acreditar? Acabou a vida. Morreu, acabou, não vou ver mais meu cônjuge, perdi o sentido da vida, tantos anos de convivência foi para o espaço e agora eu estou perdido comigo mesmo, não sei o que vou fazer. Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. Em que eu acredito, né, para experimentar um estresse dessa envergadura? Depois, você tem que fazer uma outra pergunta. O que eu teria que acreditar para reduzir, para evitar uma incidência maior desse estresse? Bom, morreu meu cônjuge, mas a vida não acabou. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, diz que quando Jesus voltar, eu vou rever e encontrar meu cônjuge. Isto é uma crença que reduz o meu estresse. Eu perdi o emprego. Né? Exatamente. Eu perdi o emprego, mas eu tenho competência. Eu posso vender, eu posso treinar, eu posso isso, posso aquilo. Isso é outra crença que reduz esse estresse. Né? Por quê? Porque você já listou suas preocupações, já fez aquele controle do controle, algum controle sem controle, já escreveu ali o que você vai fazer e agora tem que fazer essa crítica se realmente, porque às vezes nós tomamos preocupações como motivos estressantes e não, é só uma preocupação. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que no início da pandemia não conseguia dormir. Era 24 horas no ar, porque ela vivia numa tensão muito grande de que ela fosse atacada pelo vírus quando estivesse dormindo. Nossa. Você entendeu? Entendi. Quer dizer, a crença dela estava muito além daquilo que realmente o fato referendava. E aí ela teve que fazer uma descrença da sua crença para poder voltar a dormir e controlar a sua vida e fazer essas perguntas. Realmente, será que eu tenho que acreditar nisso para viver esse estresse? Não tem outra forma de eu encarar essa situação? Então, isso aí é uma coisa muito boa para todos nós fazermos diante das situações que aparentemente pode ser estressiva. Muito bem, Haroldo. Olha, a gente pode enviar para o ouvinte que está pedindo para a gente esse material aí, com essa pontuação e tudo mais, pode ser? Pode enviar, porque essa pontuação não é invenção do Haroldo nem do Didi. São Tá de certo. 2 psiquiatras que trabalharam aí na pesquisa de 5.000 pessoas que eram afetadas por estresse. Bom, e lembrando a vocês, o Haroldo ele começou o nosso programa de hoje falando sobre um texto, Filipenses 4, verso 6. Eu acho que ali tem uma chave também. Use todas essas ferramentas que o Haroldo passou, mas também é, sobretudo, importante você se lembrar das palavras do próprio Jesus, né? Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, aí ele usa aqui uma ferramenta importante, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então, crie as suas ferramentas,
né? Vou fazer um novo negócio, mas coloque Deus em primeiro lugar, peça a bênção de Exato. Deus, a direção, e você vai ser muito bem sucedido. Haroldo, muito obrigado, meu mano. Tá cada vez melhor, viu? Tá que nem vinho. A gente não tome. Amém por isso, né? Que os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo tenham o máximo de prazer em nos ouvir e de utilizar essas ferramentas para a sua vida, né? É verdade. Já tem o tema da semana que vem ou vai deixar na expectativa? Já, não, nós temos sim. Nós vamos tratar sobre a codependência emocional, que isso também é outra coisa que está dentro da pandemia. A codependência emocional. O que isto traz, né, de comprometimento, responsabilidade e tantas outras facetas em nossa vida, né? Como é que vive um codependente e o que acontece na vida de um codependente? Nós vamos tratar disso na próxima quarta-feira. Haroldo, o seu telefone aí para contato, o WhatsApp, você ainda está dando palestras pelo Zoom ainda, né? Por conta da pandemia. Ainda. Então, 98456-1312. repetindo aí. 98456-1312. Lembrando que o Para os irmãos é 0800. Não importa a sua bandeira. Tá certo. Lembrando que você tem que colocar o código 91, né? Exatamente. Código 91. Aí o Haroldo te dá aí orientações. Haroldo, obrigado, viu, querido? Deus te abençoe. De nada, meu amigão.